Papo aleatório hoje é com Fábio Flores. Vamos falar sobre seu livro Deixe para trás o que não te leva para frente. E vamos falar sobre diversas coisas e vamos falar sobre vida e programação neurolinguística. Vamos de vinheta. Fala, Fábio Flores. Tranquilo? Boa noite, muito feliz aí, obrigadão pela oportunidade de conversar contigo nesse papo aleatório. E como o próprio nome diz, deixemos correr aleatoriamente, que a gente vai chegar em bons lugares. É isso aí. A galera não acredita que isso daqui é aleatório. A galera acha que tem perguntas assim, não sei o quê. Eu falei, não tem. Vai na imperatividade mesmo, na impulsividade. Aí a pessoa, não, para. É assim que funciona. Eu sempre gosto de falar antes de começar o papo assim, que é um prazer, uma honra estar falando com o Fábio Flores, porque eu tive uma experiência na TV educativa como estagiário, depois como funcionário, e também conheço o trabalho dele desde 2011, desde 2009, ali, desde quando era batata, né? O Renato Albani, hoje em dia. E, e Reca Ferreira, é, Vitória do Riso e o Mister Picuí. Então, e hoje em dia, assim, tá falando com ele e tá diretamente tirando umas dúvidas e ouvir ele diretamente, a não ser mais atrás das câmeras, como era na TVE, que eu era cinegrafista, e tava ele, Luísa Lopes e Guilherme Klaus lá, naquele assunto de PNL, isso, aquilo, isso, aquilo, isso, aquilo, isso, aquilo. Gente, o que que é isso? E hoje em dia eu sei um pouquinho sobre inteligência emocional, crise de ansiedade, mas PNL ainda tem muita coisa que fica guardada. Aí vamos deixar um pouquinho o Fábio falar aí e se apresente aí, Fábio. Vamos lá. Cara, eu gosto de puxar a raiz desse papo, assim, onde tudo começou, cara. E onde tudo começou, eu posso dizer que eu sou é, o filho de uma mulher que amava ensinar com um homem que amava aprender. Minha mãe, ela foi professora das séries iniciais, a vida dela toda, antigamente falava primário, né, de primeira a quarta série. Os alunos cresceram e até hoje os alunos amam ela, encontram na rua e tem um carinho enorme com ela. Pelas redes sociais também, eles são extremamente carinhosos. Então eu vi ela tendo essa relação de doação, de amor muito grande com os alunos. Por outro lado, teve meu pai, um menino que cansou de sofrer violência doméstica dentro de casa e que ele fugiu de casa ainda aos 13, 14 anos, saiu de Minas Gerais, veio para o Espírito Santo, onde ele não conhecia ninguém, ele só queria ir para muito longe do ambiente de violência doméstica que ele vivia. E ele começou uma vida, foi se fazendo, depois de um tempo foi lá fazer supletivo, porque ele não tinha terminado o ensino fundamental ainda, fez o supletivo, terminou o primeiro grau, o segundo grau, fez um concurso para a Universidade Federal do Espírito Santo, passou no concurso, e quando ele tinha 40 anos, ele decidiu que queria fazer um curso de Direito. E fez vestibular e passou na Federal para fazer Direito, e eu via a luta dele de conseguir tempo para estudar, dinheiro para comprar os livros. Então ele era um apaixonado por cada livro que ele comprava, por cada tempo que ele tinha para estudar. Por isso que eu sou filho de uma mulher que ama ensinar e um homem que amou aprender. Então nesse ambiente eu me fiz e eu acabei me interessando por isso. Eu acabei vendo no magistério um caminho para mim, se tornar um professor era estar naquele lugar que foi tão bom para a história dos meus pais e foi muito bom para mim também, sabe? Então, o meu grande berço é esse, sabe? Depois disso, eu fiz geografia, fiz pedagogia, estou fazendo psicologia agora, estudei pós-graduações no campo da inteligência emocional, mas basicamente eu sou um filho da mãe. Mas o interessante é que você leva o humor, né, nas suas palestras e palestras de empresas, né? E aí leva o humor e um pouco de inteligência emocional e a galera. É daí, bicho, o Fábio Flores não... e é casado porque ele obrigou a mulher dele a casar. Falo mesmo. As fotos que Exatamente. ele posta antigas, só Jesus na causa, meu Deus. Fica assim não, Fábio. Meu Deus. Eu pedi minha mulher em casamento 8 vezes, cara.
Eu vi no A prefácio lá, falei, apresentação porra. Pedro negou Cristo por 3 vezes e a mulher negou 8. Então, eu sempre fui da rejeição. Falei, tá doido. E eu assim, quando tinha o Bom de Papo, né? Você era comentarista e eu ainda era aluno de rádio e TV ainda. E aí era um negócio muito da hora, porque era um talk show, tipo, no Espírito Santo, cara, nossa. E também eu lembro da rádio que tinha lá em Vila Velha na Glória, E atrás da garota. Ah, ué, aqui é um baú de memórias antigas, filho. Eu esqueço de coisas atuais, agora. Posso esquecer o nome do Rossini sem querer aqui. Mas antiga eu não lembro, antiga eu não esqueço, não. Mix FM, eu falei, caraca, bicho. E todo dia de manhã e da tarde era piada. Dananana. Falei, porra. Aí tô na TVE, tá lá o cara lá, PNL. Eu falei, tá ferro. Agora que eu tô entendendo as coisas, eu falei, Fábio Flores. E também dá palestra de oratória, né? Pra falar em o grande público. lance foi o seguinte, cara. Deixa eu te contar essa passagem aí para quem está nos assistindo Assistindo. entender. Olha só, quando deu, acho que foi 2008, eu estava vendo que estava acontecendo uma cena de humor stand-up comedy no Brasil. Começou em São Paulo, começou a crescer no Rio de Janeiro e começou a crescer também em Curitiba. Essa cena estava acontecendo com tanta força que esses artistas de stand-up eles estavam circulando o Brasil, eles vinham visitar o Espírito Santo, faziam shows lotados no Espírito Santo e contavam histórias de São Paulo, do Rio de Janeiro e tal. E eu falo, cara, o Espírito Santo também é muito engraçado. Tem muita coisa interessante e engraçada do Espírito Santo que alguém tem que falar sobre isso. E na época eu era professor do curso de Publicidade e Propaganda, Jornalismo, lá da FAES, o curso de Comunicação Social, e aí eu tinha alguns alunos que eles eram muito perturbados, cara, que eles atrapalhavam muito minha aula. Eu falei, cara, já que estão atrapalhando minha aula com fazendo gracinha, então eu vou levar esses caras para o stand-up, eles gastam a comédia deles lá, evito de fazer na minha aula e ainda ganho dinheiro em cima desses caras. Eu convidei os alunos para poder montar um grupo. A princípio, eu nem ia participar do grupo, né? Chamei 3 alunos, um não pôde ir no dia da estreia, e acabou que eu tive que fazer um texto naquela semana só para me apresentar lá. Fiz, gostei, a experiência foi boa e eu decidi continuar aprendendo e vivendo essa história do stand-up comedy no estado. A gente foi pioneiro, o primeiro grupo de stand-up comedy do Espírito Santo, sabe? Naquele momento a gente chamou a atenção, despertou curiosidade de muita gente. E foi tão boa e tão intensa a experiência de fazer stand-up comedy que eu peguei um determinado momento que às vezes eu saía do show, cara, quinta-feira, 2 horas da manhã, 8 horas da manhã, eu tinha que estar na sala de aula falando. Aquilo era cansativo, sabe? E eu estava vendo que não ia ser produtivo. E eu pensei, cara, eu vou dar um tempo de sala de aula e vou viver exclusivamente de arte. E eu fiz isso durante um bom tempo. Exclusivamente do humor, eu fiquei, sei lá, talvez 7 anos, eu imagino. Deve ter sido isso. Exclusivamente vivendo do humor, sabe? Então foi uma coisa bem legal. Só que um determinado momento eu percebi o seguinte, que dava para fazer mais com humor. Que o humor ele poderia ser o meio, não o fim. Eu poderia embalar com humor os conhecimentos que eu ia levar com as palestras. E aí eu comecei a estudar inteligência emocional para poder embalar esse conhecimento de inteligência emocional com humor e fazer as palestras nas escolas, fazer palestras nas empresas, participar das CIPATES e por aí foi. Então eu consegui o ponto de equilíbrio, sabe? Por isso que talvez para você tenha sido estranho. Pô, o cara que fazia piada na rádio, como que esse cara tá falando aqui de inteligência emocional tal? Mas foi Todo essa, de foi terno, isso que bonitão. Falei, tá, porra, Fábio Flores. Tá doido, é? É doido, é macho. Na época era você, Vitor Passarinho, Rossini, Raquel Ferreira, isso. Batata, né? Renato Albani. E aí eu lembro do show do Marcelo Marrom e do Murilo Gun, cara. E Murilo Gun era outra pessoa na época também, né? Tipo, o Murilo Gun era só Sim, stand-up. E hoje em dia o Murilo Gun memória também boa. tá na. Eu sei, eu tava nesse dia, eu tava como câmera. Esse dia foi bem legal mesmo, cara. Você foi Ó, vou jurado, falar né? uma coisa. Sabe quem estava nesse dia também? Ah, Maurício Meirelles. Maurício Meirelles. Mauri. Ele É lançou o livro dele nesse dia. o nosso Boulos. Isso. O bicho é parecido com Boulos, cara. Tá doido? Como é que pode? E como é e eles realmente e eu acho que naquela época eu acho que eu cheguei a ver essa transição do stand-up aqui no estado porque era porque veio muitas porque veio o Marcelo Marrom
Foi Marcelo Marrom, foi. O Rossini fez como Rossini e depois fez uma de Tonho, né? Se eu não me engano. Você também. Não, é. Porque abriu Ah, os você diz no shows festival. no festival, é. E tinha o Mr. Picuí, né? E aí. Isso. E aí, hoje em dia, tava tendo, até pouco tempo atrás, o Rock Bar, não sei, que era Open Mic, né? Ali em Jardim da Penha. Sim, Quem tinha tava seu texto. rolando lá. E parece que ia ter uma casa de show, ia ter um bar aqui que o próprio Renato, o Renato tava abrindo aqui no Triângulo. Ô, quando acabar essa pandemia e melhorar, acho que quem sabe, né? Volta. Pô, tem gente boa pra caramba aqui crescendo no estado, cara, no humor. E eu lembro que você fez bastante vídeo também, vídeo, vídeo pegadinha e vídeos motivacionais na TV e vídeos também pra pensar, né? E eu falei, É, caramba, cara, cara, no Bom de quando Papo. lá no Pão de Campo, eu tinha que eu ajudava produzindo conteúdo, né, para as externas, as matérias externas. E a recomendação muitas vezes é fazer o mais fácil, né? Faz um povo fala que rapidinho você tem material, você consegue fazer 10 em um dia. E eu não tinha tanto essa vontade, cara. Meu desejo era sempre provocar as pessoas a terem reações. Então a É, gente faz isso é algo que dá muito mais trabalho. Às vezes você fica uma tarde inteira para gerar 3, 5 minutos de conteúdo, mas aquilo você toca as pessoas. Por exemplo, um experimento social que eu criei lá no Bom de Papo e que ficou até os dias de hoje aí foi o da menina que é uma criança assediada sexualmente na rua. Cara, isso tem 26 milhões de visualizações no YouTube. No e Facebook, passou 100 milhões, sabe? Então dá mais trabalho, mas você marca mais a vida das pessoas, você transforma verdadeiramente a vida das pessoas. mas olha só, tem um vídeo seu também que fez muito sucesso, foi o do salão lá de depilação. Sim, Por isso sim. que eu fiquei rindo aqui, porque veio na minha memória agora. Nem Instagram nem era bombado ainda, era muito Facebook. E Foi Facebook. aí, e aí você fazia umas matérias fake, né? Fake news lá dos rolês. E aí, na Isso. barbearia de fulano de tal, depilação, e os cabelão pra fora, Não, assim, não depilação é anal. depilação. Era alisamento de pelo Alisamento pelo pubiano. pubiano. Porra, bicho, era maravilhoso. A mulher com calcinha assim, os cabelão pra fora. E você fazendo como se fosse uma matéria mesmo, a galera ainda. Eu vou Velho. te contar a história disso aí, cara. Olha só o que rolava. A gente tinha um programa na TV a cabo, numa TV a cabo chamado Imagem TV. Era eu e É, Vitinho que a gente fazia. O programa era a- Comédia à la carte na TV. era TV Mas um ponto era RCA, não era? esse um ponto para ficar na história. Foi o primeiro programa de humor feito por capixabas para capixabas. O primeiro programa de humor da história da televisão no Espírito Santo foi eu e Vitinho que fizemos, que era esse programa. Vitor E Passarim? nesse programa tinha muita coisa, tinha vários quadros. E tem uma coisa que eu sempre gostei de brincar, hoje em dia eu até parei com isso, porque a coisa ficou muito séria, que é com a vontade que as pessoas têm de acreditar no absurdo. Elas se permitem acreditar em cada lorota na internet, tá na internet é verdade. Então eu decidi extrapolar isso. Eu falei, eu vou criar umas matérias completamente absurdas para ver se essas pessoas percebem que nem tudo que está na internet é verdade. E nessa eu fiz um personagem que chamava um repórter, que era chamado Sidney Cabreiro. Esse repórter foi lá em Cariacica porque tinha um cabeleireiro, que é o Anthony Cabeleireiro, no caso, que ele faz alisamento de pelo pubiano. Convidamos duas atrizes, dei o texto para elas, ensaiaram o texto, o cabeleireiro também. E eu fiz aquela pegada meio que parodiando, homenageando o meu amigo Fernando Fuli. Então eu fiz com a voz do Fernando Fuli, os trejeitos do Fuli, exagerando essas características dele para poder mostrar uma matéria que é absurda, que não tem nada a ver. Cara, aquilo foi pro ar, espalhou no Facebook de um jeito louco. Você vai olhar os comentários, centenas de milhares de comentários, e as pessoas indignadas, acreditando que era verdade mesmo, e que não podia fazer uma coisa dessa, e debates acontecendo lá no campo de comentários. Sabe? Absurdo, absurdo, loucura mesmo, cara. É espantoso. Por mais absurdo que você coloque a coisa na internet, vai ter gente que vai acreditar.
vai ter Não, gente. hoje em dia, se você fizesse hoje em dia também, é o clickbait hoje em dia o nome disso, né? É igual, eu posso pegar esse vídeo aqui e colocar, Fábio Flores disse que adora não sei o que lá, a pessoa vai clicar e vai ver. Aconteceu isso no meu trabalho. Sabe aqueles links de meme de. Provavelmente ela vai assistir, não vou mencionar nomes. E aí, no início da pandemia, tinha uns links fake que você clicava e era um rapaz bem dotado. E aí tava lá, primeiro caso de Covid em Colatina. Aí eu mandei pra ela assim, aí eu olhei pra trás e eu, ei, você não viu antes o link, não? Aí ela, por quê? Olha, quando ela olhou, ela falou, caralho, mandei pro grupo de família, mandei pro grupo do meu pai, da minha mãe, e ela ficou rindo meia hora. E era um rapaz com uma bilola lá no chão, cara. Eu falei, você viu? Ih, somos da comunicação. Então, tipo, assim, não clica antes pra ver, sabe? É muita loucura. E se você faz isso hoje em dia, a galera fala, não, tá no Google, é verdade. Viva. Cara, tem uma história nossa, eu vou te contar uma loucura. Olha só que é isso. Um outro vídeo desse, que a gente fez lá pro nosso programa de humor dentro do canal Imagem TV, era a história de um homem que trocou a esposa pelo sogro. Eu lembro. Ele trocou pra morar com o sogro e tal, não sei o que, aquela coisa toda. E eu fui gravar essa matéria de novo, naquela pegada meio Fernando Folia, que negócio. O texto completamente absurdo. Inclusive, nessa oportunidade, quem fez um dos atores foi o saudoso José Luiz Gobi, que a gente perdeu recentemente. Ele fez de uma maneira brilhante aquele personagem. E tá no YouTube, tá, E galera? Só pesquisar aí. 2 milhões de visualizações. O que aconteceu? Isso aí espalhou, foi para os grupos de WhatsApp, começou a correr no WhatsApp, aquela coisa toda, essa loucura toda. Até hoje, cara, vai ter gente que acredita na loucura dessa Era história. maravilhoso. Só que, olha que loucura, hein? Olha que loucura. Quando a matéria estourou, uma produtora de TV do Nordeste, do canal TV Diário, que é um programa, é uma TV muito sensacionalista do Nordeste, falou assim: cara, eu preciso dos contatos do sogro e do genro que eu quero trazer eles para o nosso programa de domingo. Aí eu expliquei pro cara, falei, meu irmão, deixa eu te falar, isso é um quadro de humor, isso é uma brincadeira. Não existe, não. Não tem, mas você não conhece ninguém que trocou uma mulher por uma bicicleta, alguma coisa assim, não, para trazer o nosso programa? Eu falei, não, não conheço, cara. Então será que se a gente combinar, você fala com os atores para eles falarem que são de verdade, e a gente apresentar aqui na TV, os caras queriam apresentar de qualquer jeito, porque eles queriam audiência. Eles, mesmo sabendo que era mentira, eles estavam dispostos a levar mesmo assim, só para poder render a polêmica, cara. Então, eu me distanciei de criar conteúdos dessa natureza, por quê? Porque as pessoas estão acreditando, elas estão com vontade de acreditar no absurdo, sabe? A realidade está tão louca que a gente não consegue, mas a gente é capaz de acreditar em qualquer coisa. É, hoje em dia o grupo da Nada, tia, nada né? vendo. Hoje em dia o grupo de família a sua verdade tá ali, né? Se sua tia falou que é isso. Opa, minha tia, o meu tio falou que é isso. Agora, você falou do Fuli aí, cara, grande abraço pro Fuli. E eu não via muito a imitação do Fuli, porque na época, assim, eu também fazia parte da RCA, né? Era do programa Sem Conteúdo, e tinha um Calangotango, que era com Sandro Mendonça e Juliano. Caramba, Juliano Calango Tango lá. E aí era eu, Daniel, Rubens, e aí também tinha um programa de TV. Márcio Batista era o diretor da TV na época. Era o diretor da TV na época. Era o diretor do programa, né? Na verdade. Tinham outros programas lá. E aí, quando você falou do Fuli, eu pensei, putz, Fuli. Aí eu fui num show seu, acho que em 2016, que a minha ex ganhou o ingresso da rádio, que ela se inscreveu, e aí foi 2016. Lá no Shopping Norte Sul. Que o Fuli tava o Fuli fazendo stand-up também, cara, zoando. Eu falei, caraca, olha o Fuli ali, tipo, você e ele no entrosamento e você chuta assim o balde. Falei, porra, cara, eu tava lá em cima, lá no altão lá. Falei, caralho, Foi, ganhei, show ganhei. Foi muito foi no bacana. cinema lotado. E
Eu lembro desse dia, tava lotado, e eu lembro que na hora de ir embora eu morava em Vila Velha ainda. Eu me lasquei pra ir embora. Nessa época não tinha Uber, né? Nessa época não era bem Uber, né? No Uber chegou aqui bem. Não, bem depois. Então tinha que ir pra Vila Velha de 500 e. Acho que 567, que sai lá de Terminal de Carapina e passa em São Torquato. Mas foi um show Pô, bom, bom. hein, cara? Vila Velha. Você Hã? podia pegar carona com ele. Então, o Fuli eu sei que ele mora em Itapuã. Não vou falar onde não, porque você encontra lá, tá ele lá. Passou cirurgia e passou uns perrengues, mas também hoje em dia voltou. Operou o zóio. É... Uma coisa interessante, cara, que eu acho bacana que você falou que tá estudando psicologia e eu comecei a frequentar o psicólogo recentemente, né, assim, e a crise de ansiedade é uma novidade pra mim por ser diagnosticado com crise de ansiedade. E eu já tive crise de ansiedade sem saber que era crise de ansiedade, porque eu nunca fui no psicólogo. Então, quando eu contei isso pro psicólogo, ele falou: você teve crise de ansiedade e você teve ataque de pânico. Eu pensei que era Covid, que eu passei mal como se fosse um ataque de pânico. Aí ele falou: não, você teve um ataque de pânico. E eu sempre fui bem-humorado, sabe? Sempre fui um cara piadista, um cara do humor ali. E aí, como é que tá as coisas? E brincava, pegava vocês como referência pra caramba. Tipo, nossa, eu era doido pra gravar vídeo com vocês. O Tonho dos Coro gravou a dança da bunda fechando assim, eu O achava Pisca. do pisca, puta merda. E aí essas besteiras eu sempre fui besta. E aí, e sempre fui hiperativo. Então, e eu falava, pô, cara, quantas pessoas chegam pra você, assim, depois de um show, e eu vejo isso bastante nos comentários dos comediantes, assim, que como que eles tiram eles de um buraco, sabe? Como que a gargalhada, a risada, e eu levava muito pra esse lado. E hoje em dia eu continuo levando, porque se eu não continuar, eu caio. Porque as minhas crises foram pesadas e depois do TDAH me fez acordar um pouco pra vida também, porque eu era muito hiperativo e impulsivo. E as piadas que eu fazia, tipo assim, estilo quase Léo Lins, tá ligado? Mas tem muita gente que curte, assim, meus colegas, assim, amigos de bar, assim, é humor negro, alguns até tanto. Só que também não vou deixar de fazer, né? Cada um tem sua característica, assim. É, também, isso é pensamento, mas a minha impulsividade me fazia falar coisas, assim, que eram absurdas, assim. Não tanto do humor negro, mas sim pela hiperatividade e pensar rápido demais. E aí chega muitas pessoas pra você, assim, te agradecendo, te mandando mensagens, te falando, pô, Fábio, o seu show ontem, cara, eu tava numa bad, saí de uma crise e você conseguiu me botar pra cima. Isso te fazia bem? Era uma coisa assim que tinha bastante feedback? Sim, cara, a gente. Uma das coisas mais reconfortantes do show de humor, de viver de arte, é justamente isso. Viver de arte é difícil demais, é desafiador pra caramba, você não faz ideia do quanto. É algo extremamente desafiador. Quem vive de arte, vive bem com a sua arte, é um vencedor, cara, é um vencedor. É uma jornada que todo dia você está correndo atrás, criando oportunidade, criando conexão com pessoas e tal. O que conforta a gente é, ao final do show, o aplauso que você recebe individualmente. Aquele aplauso da galera toda é lindo, é gostoso, fica bom no vídeo e assim por diante. Mas o aplauso individual é aquele quando chega no final, o cara pede para tirar uma foto com você e a pessoa vem para você e fala o seguinte: olha, a minha semana inteira estava horrível e a primeira vez que eu consegui voltar a sorrir essa semana foi com vocês. Quantas pessoas que falaram que foram lá forçadas, mas chegaram lá e chegaram com isso, sabe? Teve casos de pessoas que levaram os pais para assistir porque os pais estavam vivendo crise de depressão muito grande, o pai, a mãe e tal, não sei o quê, e ali a pessoa estava se reencontrando com riso. Então, esses depoimentos voluntários que as pessoas traziam para a gente após o show era um alimento para a gente continuar fazendo e levando a sério aquilo que a gente está produzindo. Porque se você parar para pensar, cara, você imagina uma pessoa que vai num show é uma pessoa que combinou de ir antes, convidou alguém, fez uma reserva, colocou uma roupa legal,
A pessoa chega lá sob uma expectativa muito grande de ser feliz naquela noite. Então, para a gente nunca pode ser mais um show. Cada show nosso pode ser o show da vida daquela pessoa. Ela pode ser tocada profundamente naquele dia. Então, eu não posso ser preguiçoso. Eu tenho que entregar o melhor que eu conseguir naquele momento, sabe? E é um compromisso muito sério esse. Esse tipo de retorno que a gente tinha no final era delicioso. Mas sabe o que eu descobri, cara? Que quando eu uso do humor para embalar o meu conteúdo, eu consigo um ponto a mais. Porque o show de humor, geralmente, ele torna aquela pessoa feliz por 1 hora, por 45 minutos, às vezes até 2 dias que o cara lembra da Fica rindo piada no outro dia. sozinho. Eu tava rindo de um vídeo seu de 2013. E ela ainda continua feliz por aquilo. Mas quando eu faço numa palestra, que eu ajudo a pessoa a construir um equilíbrio emocional, quando eu ajudo ela a perceber que como ela está gerenciando os sentimentos dela, e ela encontra um meio de tornar isso melhor, eu não melhoro só o dia daquela pessoa, não. Eu posso melhorar a vida daquela pessoa. Eu posso fazer aquela pessoa entrar em paz com o passado dela, acertar as contas com o passado para viver um presente mais leve e um futuro mais realizado. Então é muito maior do que o show, porque vai ter uma continuidade. Especialmente quando eu faço a palestra, eu levo meu livro também. A pessoa poder consultar o livro, ler o livro ali no dia a dia, ela vai tendo a lembrança do que foi falado na palestra e algumas outras percepções que não estavam na palestra, mas que fazem muito sentido para ela naquele dia. Eu não sei se você lembra de um jornalista aqui do estado chamado Eustáquio Palhares. É 9 minutos, que não era 9 minutos. Eustáquio Palhares, ele foi o cara que mais comprou livro meu. Ele compra o livro Ele para é presentear os maravilhoso. amigos. Ele já comprou acho que mais de 50 livros. E o que ele me diz sempre é o seguinte: Fábio, o seu livro tem um poder mágico. Por quê? Eu falo com as pessoas que eu presentei o seu livro, eu falo o seguinte: abra o livro na página que você quiser. A pessoa abre, aí ele fala, dá uma lida aí. A pessoa termina de ler e fala, tem alguma coisa a ver com a sua vida? O cara fala, cara, incrível. Eu estava precisando ler isso. Falou direto com o que eu estou vivendo agora. Eu nunca tinha ouvido depoimentos dessa natureza. E o Eustáquio falou que praticamente todas as vezes que ele pede para a pessoa abrir aleatoriamente e ler, a pessoa tem uma resposta para a vida dela. E aí, cara, isso para mim tem um valor muito grande, porque esse livro aqui tem sido, as pessoas estão fazendo o seguinte, ela não empresta o livro quando ela compra, ela prefere comprar um e dar de presente para a pessoa que pediu emprestado, porque é um livro de consulta, E é um livro que as pessoas estão e é de fácil próximas dela, leitura. muito Ou fácil, eu que tenho muito fácil. dificuldade em ler, que nunca fui de ler livro, tá maravilhoso. Mas, ô Fábio, eu lembro que antes disso daqui, você falou aí, eu precisava ouvir isso. Na época, da época do Orkut, que o Instagram não era tão bombado, e você fazia vídeos e postava na sua página. E eu achava aquilo dali, tipo assim, muito, tipo assim, tiozão, sabe? O tiozão da mensagem de bom dia do WhatsApp. E também muito irado, porque você era um cara que vinha e também tinha o Flores pra você. Acho que era esse o nome, não sei. Flores em você. Flores em você. E aí você fez esse de frases também, que você vinha toda manhã com vídeo motivacional. O vídeo tinha 1 minuto, você andando pela orla, você em qualquer lugar, e você fazia. Aí, pum, tá tudo em 96 dicas 96 lições de inteligência emocional, que são coisas curtas que enorme, né? Um tempo atrás eu não fazia muita, para mim não fazia muita diferença porque eu não lia, né? Eu não tinha muita noção. E eu gravava o programa que você participava e quando eu editava eu não lembrava de nada. Porque eu Sim. tipo, sabe? Eu só tinha coisa ali, eu só lembrava do Fábio Flores, da Luísa Lopes, assim, e minha cabeça ia em outros lugares. Hoje eu consigo parar e te ouvir, lembrar e falar, poxa, que bacana. Mas é aí que tô tentando cada dia mais um dia novo pra mim. E, cara, é muito bacana de ler, porque eu só não li como eu lembrei de muita frase sua aqui, que tá em vídeo seu, de 2000 e
2015, 2014. Eu falei, caramba, bicho, você escreveu tudo aqui mesmo, você anotou tudo. Era áudio de WhatsApp também que você, como tá escrito aqui, que você Sim. compartilhava, e a galera vazava isso no. Nossa, eu acho muito, muito, muito cabeça, cara. Cara, deixa eu te contar um bastidor disso aí. Eu- O que que acontecia? Na época que eu estava focado exclusivamente em comédia, eu postava no Facebook com muita frequência, tal, não sei o quê. E eu testava as piadas que eu ia fazer no palco no Facebook. Eu colocava a piada ali, dependendo da reação que as pessoas tinham, eu colocava no show, não, ou melhorava, pegava os comentários das pessoas e ia melhorando a piada, e eu ia renovando o meu repertório, porque a gente fazia show toda semana, no mesmo lugar, então você tem que melhorar o show, trazer coisa nova. Então, meu laboratório era o Facebook. Eu estava sempre testando piada lá. Eu abria só uma exceção, que era de manhã. A minha primeira postagem da manhã não era piada, era uma provocação motivacional, era uma provocação nas pessoas. Porque o que eu postava lá? Eu postava ali o pensamento que eu tive nas primeiras horas da manhã. Geralmente eu acordo e penso, pô, como que eu vou resolver tal situação? O que eu posso fazer para me ajudar e ajudar as pessoas que estão próximas a mim? E a solução que eu encontrava, o que eu fiz? Eu pegava aquela ideia que eu tive ali para solucionar aquele problema e construía uma frase e jogava um texto lá no Facebook. Era um texto motivacional. Começou a acontecer o seguinte: Quase as um minhas coach, postagens. né? Sim, não exatamente, porque o coaching ele não trabalha com aconselhamento. O coaching ele te ajuda a encontrar as respostas dentro de Dentro de você. você. Ah, é aquele que fala assim, professor, qual é a resposta? Tá dentro de você. Sim, mas não é só falar que está dentro, é usar metodologia que faça o cara encontrar. Você dizer só que está dentro não ajudou nada. Você causou mais angústia e ansiedade no indivíduo. E onde que Por entra a isso que PNL acontece. aí? Depois você me explica melhor sobre isso daí. Aí não, vou chegar aí. O que rolou? As postagens que eu fazia no começo da manhã começaram a ter mais curtida que as piadas. E na época eu falei com o Vitinho isso. Eu falei, cara, as minhas postagens motivacionais estão dando mais curtidas que as piadas. Ele falou, pô, cara, é uma resposta do universo para você. Fica atento a isso. E o que acontecia nos comentários? Nos comentários, o comentário mais frequente era: eu precisava ouvir isso, eu precisava ouvir isso, eu precisava ouvir isso. Eu falei, cara, eu vou criar um canal com esse nome, precisava ouvir isso. E aí eu comecei a amadurecer as reflexões. E para ficar melhor, para eu não tirar as coisas da orelhada, foi uma impressão minha, eu comecei a buscar conhecimento. Aí eu fui fazer os cursos de programação neurolinguística, aí eu fui fazer especialização em inteligência emocional, aí eu estou fazendo agora um curso de psicologia. Ou seja, tudo nasceu por causa das postagens no Facebook que levaram as pessoas a dizer eu precisava ouvir isso. Eu transformei esse nome em um canal no YouTube que hoje tem mais de 214 mil inscritos, mais de 30 milhões de visualizações e um podcast que ele já foi ouvido mais de 300 mil vezes em mais de 50 países. Ou seja, tudo nasceu daquele pensamento que eu não guardei para mim, eu compartilhei com o mundo pelo Facebook. Caramba, é assim, tipo, é realmente, eu tô assim, extasiado, assim, eu acho que essa é a palavra, né? Assim, foi um dia corrido e caramba, que história, né? Tipo, o canal dele no YouTube mesmo, eu vou deixar um link também na descrição do Instagram dele, do YouTube dele, e também o link, o Instagram dele, você também consegue achar o livro por ele lá, manda um direct, Isso. Mandibilolas, o que você quiser mandar. Não, cara. Vai, vai, Eu tenho amigos que vão ficar mais felizes se ele receber. e ele O vai, Rossini Matheus, ele manda. ele faz coleção. Ele faz coleção. Coração de rosto. Bota Ai, lá, arroba dos Couros, pode mandar que ele vai se Rossini, sentir muito homenageado, muito arroba Rossini querido. Macedo, né? Na Tonho dos Tonho dos Couros. Couros. O Tonho dos Couros ele gosta muito. Não, Rossini Macedo eu nem sei Ele, quem é. Só conheço o Tonho dos Couros. É, gosta é, muito. Mande bilolas pra ele. Ele gosta, curte. Bastante. Um abraço. Na parte de trás. A Cunha é menino. E aí, cara, eu em 2016 eu fui fazer um freela pra Cult. Olha que loucura.
pra um cara que ele só fazia, que ele só, coach não, né? Ele só fazia trabalhos é, para sindicatos. E aí teve uma palestra maravilhosa de uma PNL. Acho que eu até comentei com você na TVE e eu esqueci o nome dela agora, uma baixinha do cabelo vermelho. Foi lá em Guarapari, no Sesc de Guarapari, para 600 professoras da, da escola pública. E aí Legal. foi a primeira vez que eu vi sobre PNL. Antes de ver você na TV e a Luísa Lopes. E aí depois veio uma treta entre coach e PNL. Porque aí começou a surgir o coach, né? Que é aquele. E o PNL é a pessoa que estudou pra caramba também. E o coach é aquele cara de Instagram que, tipo, tem um. Não, tem um cara que estuda pra coach mesmo. E tem o coach que tem um carrão e vira Instagram influencer, porque tem um corpão, ou ele é gostosona, ou ele é gostosão. E aí ele ganha em cima daquilo. Vou te ensinar a viver, fazer tal coisa. E às vezes aquele cara tem uma informação que ele só tá te passando, uma coisa que ele nem ele vivenciou. E aí, falei, caralho, que treta, que porradeiro do caramba. E aí veio o PNL, pum. Aí veio o Guilherme Klaus. Também estuda também. Aí tem uma instituição maravilhosa ali na reta da Fernando Ferrari, que é a FUCAP Business Schools, que tem cursos, né? E projetos também. Aí eu falei, putz, que loucura. E aí, hoje em dia, a programação neurolinguística, assim, e quando eu participei de outras palestras na Findes, falei, caramba, como que tem coisas que são separadas e elas conversam, elas são diferentes, só que o, o ponto final é o mesmo, é o bem-estar pessoal, inteligência emocional, a PNL e a psicologia. Porque sem vocês, assim, sem. Tem gente que fala, pô, cara, não vive de livros, que não sei o quê, que tererê. Tem gente que fala, pô, tem livros que são não sei o quê. E tem gente que acorda de manhã cedo e faz diferença ler um livro desse. Eu lembro que eu tava no terminal de Itaparica, antes dele ser fechado, e aí passava um cara com frases de manhã cedo, e eu ficava olhando assim, eu não entendia assim muito. As pessoas iam desesperadamente pegar aquelas frases ali. Eu fui pra São Paulo em 2019 e eu via pessoas chorando no metrô, sabe? Assim, e isso começou Fernando Mendes, conhece Fernando Mendes? Professor Fernando Fernando Mendes? Mendes, Fernando Mendes? não. Fernando Conhece. Mendes me lembra um Professor. Não, cantor de música popular brasileira. Popular, né? não, Fernando Mendes Aquele, é. um dos grandes sucessos dele é a Menina da Cadeira. Fernando Mendes, ele é professor também da UIS. Hoje em dia ele tem o Meu Exótico, que fala sobre serpentes. E aí eu tive uma experiência de uma semana em São Ah, tô Paulo. ligado, tô Fernando ligado. Mendes, Fernando Mendes. Ele vai estar aqui também no aleatório falando sobre Tô ligado, cobras. tô ligado. É um assunto maravilhoso. É, é um barbudo, né? Um barbudão, isso. Salam aleikum, tô brincando. Aí, Fernando Mendes. E hoje é um brother, parceiraço meu hoje em dia também. A gente conversa bastante. Puta profissional. E eu fui pra São Paulo e eu já tava na Findes. E a Findes também mudou a minha vida, porque a Findes tem muita palestra, muitas coisas, vai muita gente legal. O psicólogo de lá é bacana pra caramba também. Ele tem um jeito dele lá de levar as coisas. E eu falei, Fernando, como é interessante, cara, a mente das pessoas. Como as pessoas choram, assim. Tipo, São Paulo é gigante e você anda em manada. E aí que eu comecei a parar pra pensar em mentes, né? Que as pessoas. Você é humorista, você contou o seu humor, humorista, professor, tá estudando mais pra ser mais. E a minha vida inteira também não foi fácil também. Você contou a sua história. E aí, e eu sempre usei isso assim como máscara, sabe? Eu tenho que ficar feliz o tempo inteiro. Eu não gosto de ouvir o que que você tem. O que que você tem? Que você tá. Porque me falar, hoje eu não tô mais ou menos. Aí a pessoa, por quê? Aí, putz, aí não queria ficar mal. Então era melhor fazer piada, humor, do que
fingir. E por dentro ninguém sabe que a gente passou, né? É igual você contou o seu pai aí. Você falou o nome da sua rua, o nome da sua rua, o nome do seu avô. Eu falei, caraca, falei, zoando. Falei, porra, o nome da rua do seu avô. É parente meu do meu. Eu falei, puta merda. Falei, porra, eu tô zoando o cara aqui. Não sei se ele tá vivo ainda. Falei, caralho, o nome da rua do. Nem pode, né? Não tem gente viva, não. Gente viva não pode brincar, não. Tem que brincar. Gente morta também não. Pode dizer ser de outras formas. Mas me fala, eu achei isso muito curioso, porque o Alexandre Flores mora na rua do Flores. Como assim? Seu avô foi homenageado? Cara, o meu avô ele foi o primeiro morador daquela rua, né, cara? Quando ele literalmente ele chegou lá quando tudo era mato, sabe? Nossa. E ele era uma pessoa muito querida pela comunidade inteira, pela rua toda. E ele era querida ele foi uma pessoa querida não pelo que ele tinha, mas pelo que ele era. Meu avô ele foi motorista de caminhão de lixo, sabe? Ele não tinha nenhum bem material para oferecer a ninguém. Ele só tinha ele mesmo, a maneira que ele tinha e que ele sabia amar as pessoas, dar atenção às pessoas. E meu avô era muito divertido. Quando eu olho para trás em perspectiva na minha vida, eu percebo que duas paixões da minha vida nasceram convivendo com ele, que é o humor e o rádio. Durante um período da minha vida, acho que talvez uns 2 ou 3 anos, eu vivi na casa dos meus avós, porque eu morava muito longe e era difícil chegar na escola que eu estudava, que era em Vitória também. E aí a gente morava de segunda a sexta na casa dele, e sábado e domingo a gente ia para a casa dos nossos pais. E na casa dele, ele tinha um ritual muito, muito interessante, que era 5 horas, todo mundo tinha que tomar banho, 6 horas jantar, 6h30 ler a Bíblia junto com ele, e 7 horas a gente ligava 7 horas não, acho que era 8 horas. Seu avô A era o gente ligava. Mourão? Ah, não, Pô, foi bom João dia! Flores. Porra! E O ele, cara ele quase um ligava para a soldado, gente cara, um programa de regrado. da Rádio Globo, chamado A Turma da Maré Mansa, que era um programa de comédia no rádio. Então eu fiquei 3 anos da minha vida, todas as noites, de segunda a sexta, ouvindo um programa de humor no rádio. E aí o que acontece? Quando chega em 2011, perdão, em 2010, que a gente vai para o rádio, para a Rádio Cidade, fazer o programa Esculacho, e eu estava fazendo um programa de humor no rádio, o que estava acontecendo? Eu estava vivendo aquilo que eu convivi com meu avô naquele período. Então, ele me influenciou até nisso, sabe? De ter paixão pelo humor, de gostar de rádio, ser apaixonado por rádio, e depois eu estar dentro do rádio. Então, a gente não pode desprezar essas experiências que a gente tem, sobretudo na infância, sabe? Ali na infância está sendo semeado o nosso futuro, cara. Então, os pais, os tios, os avós, cara, o que você puder de influenciar positivamente as crianças que convivem com você, permitindo que elas sonhem, sabe? Dando liberdade para elas sonharem, vai ser vital para a construção do futuro dessas crianças. Que elas vão ter capacidade de sonhar e acreditar nos próprios sonhos. O que meu avô fez comigo foi isso. Então, se ele se tornou nome de rua, porque ele foi uma pessoa que não fez isso só comigo. Ele fez isso com os amigos dele, fez isso com os familiares, fez isso com os desconhecidos, sabe? Meu avô tem uma passagem interessantíssima. Como eu te falei, ele era motorista de caminhão de lixo e num determinado momento ele também dirigia também trator, aqueles tratores grandes assim, e Legal. uma vez a prefeitura de Vitória chegou e falou que tinha que ir desapropriar uma invasão, e aí tinha que derrubar todos os barracos, cara. Chegou lá, o cara chegou e falou bem assim para ele, falou, ó, você tem que ir lá e fazer isso aí, passar com o seu trator em cima dos barracos. Aí ele falou bem assim, não, mas essa parte eu não faço não. Ele falou, não, se você não fizer, você perde o seu emprego. Ele falou bem assim, eu posso perder meu emprego, mas eu não vou perder minha dignidade. Eu não vou fazer nenhuma dessas famílias perder o teto por conta de uma ação minha. Eu não vou passar por cima deles. E virou as costas. O cara virou para ele e falou assim, você vai ser demitido. Ele pegou, deu de ombros e seguiu. Mas ele não Ninguém derrubou demitiu nada. ele. Não derrubou Derrubou nada e não foi nada. demitido. Caramba, que Porque irado. ele era um cara que construiu uma história, sabe? Ele tinha uma história de respeito, de profissionalismo, e não ia ser um episódio que ia fazer isso, ele perder tudo isso. Ele acreditou e não passou em cima de nenhum barraco, sabe? Então, ele é um cara que fez isso pela consciência dele e pelas pessoas. Então, se ele virou nome de rua, porque ele construiu uma história. Redes de afetos. Por onde ele passou, ele construiu redes de afeto.
E eu tenho um maior orgulho, cara. Toda vez que eu passo lá na rua e vejo o nome dele, cara, pô, E uma o, alegria que e o não seu dá. irmão mora na rua do avô, do nome do avô, e deve ser melhor ainda. Tipo, o nome dele, a correspondência chegar assim. Mora na casa que era do meu avô. Nos, dá pra fazer um memorial ali, hein? Uma história ali. Deixa eu te falar. Eu pego coisas que você fala e vou juntando coisas e vou ligando. E, e aconteceu um pouco comigo também isso daí. É, e como você contou do seu passado, da sua infância, do seu que o seu pai veio pra cá, e a saída que você tinha assim de felicidade e de e de risada, era o rádio que ele trazia, né? O humor. E você trouxe isso em 2011. Eu também, no meu passado, eu sempre tive referências do Pânico, né? Pânico na Rede TV, a própria Imagem TV antes de entrar, já tinha você. E aí, agora que veio essa oportunidade pra mim também, que eu nunca fui de falar em vídeo, nunca fui de fazer vídeo, eu sempre fui do audiovisual, o cara que gravava, o cinegrafista, o editor, produtor. E aí, o psicólogo conseguiu entrar aqui dentro, aqui, conseguiu ajudar um trauma que eu tinha de infância e saiu aquele medo de falar. Porque eu sempre fui falar, todo mundo, pô, faz um canal. Só que ninguém entendia que eu não tinha também conteúdo pra fazer, porque não é só fazer um canal. Você tem que ter algo pra criar. Só o Whindersson Nunes que começou a falar, mas ele tinha também, querendo ou não, uma linha, um raciocínio ali. Então, isso que você fala, assim, de trazer, foi, caraca, bicho, eu não imaginava isso tudo, assim, sabe? Esse passado. E você traz uma carga, assim, positiva também, que você quer isso pra sua vida. A gente escolhe o que a gente quer ser. Eu sou, acho que um de 8, 9 irmãos, assim, sabe? E eu acho que cada um deles também escolhe o que cada um quer ser, e cada um escolhe a vida que leva. E que bacana, cara, estar conversando com você hoje, sabe? Eu vou te contar mais, cara. Teve Porra, essa influência eu do tô. avô, né, que me colocava para ouvir os programas de humor junto com ele. E depois eu fui me apaixonando por isso e eu comecei a fazer coleção, cara, de conteúdo de humor numa época Caralho. que era muito difícil, cara. Quando eu era adolescente, não tinha internet, não tinha nada disso. Então, eu ouvia os programas de rádio, os programas de humor no rádio, tinha aquelas pílulas de humor do Café com Bobagem, eu ficava esperando dar aquela pílula de humor com uma fita virgem dentro do tape deck, e na hora que começava o quadro de humor, eu gravava. Eu ia gravando toda vez. Eu tinha várias fitas só com os quadros do Café com Bobagem para eu ficar ouvindo. E eu ficava ouvindo depois isso muitas e muitas vezes. Programas de humor A que Praça é entrevistar Nossa humor. também. Eu gravava, bicho. Eu tinha um programa livre. Na época que era no SBT, eu gravava as entrevistas de humoristas e nunca imaginei que eu ia me tornar um. Eu gravava só porque eu gostava. O que acontece? Tem uma coisa que é interessante que o Steve Jobs ele trouxe um discurso de formatura de uma turma que o convidou para ser o Paraninfo. Ele falou assim: quando a gente olha para nossa vida daqui para frente, imaginando o que vai acontecer lá na frente, não faz nenhum sentido. Só faz sentido quando a gente começa a ligar os pontos daqui para trás. Quando eu olho para trás, todos os pontos estão ligados, cara. O fato de eu fazer o humor no rádio, na televisão, me remete às fitas que eu ficava gravando no videocassete, no tape deck, as noites que eu ficava com meu avô ouvindo os programas de rádio ali também, nos LPs que eu comprava de humor. Então eu falo, cara, como eu me tornei. Quando eu montei o grupo, eu fiquei pensando, cara, o que aconteceu na minha vida é um cara que tive uma vida toda regradinha, o que me fez chegar no humor. Eu falei, não, caí de paraquedas. Quando eu olho para trás, não teve nenhum paraquedas, cara. Tudo tá ligado, tudo tá ligado. Só que naquele momento do processo a gente não tem essa clareza. Então, o que você está fazendo hoje aí, primeiro que você fez por você, de buscar tratamento, de equilibrar sua química cerebral, para você conseguir prestar mais atenção nas coisas que você está executando, na fala das pessoas que conversam com você, ouvir também o seu próprio propósito, o seu próprio desejo, já foi um grande feito. Logo depois, você monta seu canal, você começa a conversar com um monte de gente, vai aprendendo com cada uma dessas pessoas. Cara, quando chegar daqui a 10 anos e você olhar para trás, você fala bem assim,
poxa, que jornada bonita eu construí. Nada Mas foi só dado, quem né? vive o poder da ação, cara. Só quem age tem poder, sabe? Se você ficasse guardando para si só os desejos e as frustrações, ou ficasse invejando quem consegue alguma coisa, você vai chegar daqui a 10 anos só com uma carga de inveja e de frustração maior. Você começou e foi fazer do teu jeito, com os recursos que você tem, com a capacidade de comunicação que você tem hoje, que é boa, mas vai se tornar melhor Melhor ainda, ainda. sabe? Faz ideia de onde você pode chegar. E independente de onde você chegar, todo o conteúdo que você está produzindo e que vai para o YouTube fica para sempre. Ou E pro seja, cada Spotify conversa, também. sim, cada conversa que você tem aqui é como se fosse um livro sobre a vida de alguém. Imagine que daqui a algum momento, todos nós vamos morrer em algum Sim. momento, em algum episódio, em alguma circunstância. Imagine o presente que você está dando para os familiares dessas pessoas. Várias pessoas que você conversou aqui, elas não deram entrevista em lugar nenhum. O registro que elas têm, delas falando sobre o que elas fazem, o que elas gostam, como elas vivem, como elas desejariam que fosse a vida, reside num arquivo digital que vai ficar para todo sempre, que começou por você. Você está entregando um presente para o mundo, cara. Você tá entrando dentro do emocional, cara. Isso aí é PNL, cara. Você tem que parar com isso. Olha, eu já tô tranquilo, eu já tô aqui já. Rapaz, deixa eu te falar, isso que você falou sobre pensar em morte, é que tem gente que tem medo. A live que eu fiz com o padre diretamente de Roma, ele fala sobre isso. Não, nós temos que pensar sobre a morte, não é? E eu falei, caraca, e você acabou de mencionar isso agora, assim, de uma forma. É isso, vai acontecer e pode, é um estalo, né? É, eu quero saber assim, você falou que chegou longe e você falou uma palavrinha aí que pra mim tem um grande sentido e um grande significado de um grande comunicador. Acho que você não conhece ele não. Acho que é Sil, como é que é? A Senhora Bravanel, né? Cenoura Bravanel. Cara, como é que foi ir pro SBT, tipo, ter essa oportunidade, você trabalhava na Tribuna, que é filiada ao SBT, conhecer o Ratinho, conhecer, acho que o Portiolli, você fez entrevista com o pessoal do humor lá, conheceu o Café com Bobagem, você mencionou aí, eu não sei se é eles lá, do pessoal da Praça Nossa, não é? Ou não? Acho que eles continuam com um projeto parecido. Eles ficaram até o ano passado na Praça Nossa e agora eles estão indo para a Band. Não, mas antes eles tinham um programa também, que é por fora, de rádio, era o cara que imitava o Datena, o outro lá. Sim. E aí que você chegou no SBT e falou, putz, caraca, eu tô em São Paulo, cara, num programa de TV. Não sei se você viu o Silvio, né? Você viu ele pela foto, porque na Não, tribuna não, também tem a foto do Silvio. ele chegou muito tarde. Esse lance foi muito legal. Foi legal por várias razões. Uma pela generosidade do Rossini. O Rossini ele recebeu o nosso programa recebeu o convite para fazer a cobertura do Teleton. Aí o que acontece? O nosso programa era um programa independente. A Tribuna deu para gente o convite para ir lá fazer a cobertura, mas não deu dinheiro nenhum. Ou seja, tinha que bancar do próprio bolso. Caralho, eu E achei para que lá era do tudo, próprio eu achei que era tudo SBT. nada, do bolso. Aí Rossini chegou naquele momento, ele fez uma aposta que ele falou o seguinte, cara, pode ser muito bom para o nosso programa. A gente vai gerar muito conteúdo. E ele poderia ir sozinho e contratar um cinegrafista lá. Mas ele falou: não, se eu levar um cinegrafista de lá, ele não conhece a minha pegada, não conhece o meu tipo de humor e tal, não sei o quê. Eu quero fazer a nossa equipe, cara. Aí ele levou a mim, levou um cinegrafista e levou o filho dele, que também era cinegrafista e diretor do programa. Então a gente foi em quatro passagens aéreas, 2 quartos de hotel, refeições, isso tudo por conta dele. Ele falou assim, não, vai gerar muito conteúdo. E de fato gerou. A gente chegou lá 8 horas da manhã e a gente saiu lá, era 10 da noite, cara. 10 da noite. E naquela bateria, todo mundo que passava ali, passava pelo Teleton, a gente ia lá e conversava. E ia gravando e rendendo material pra caramba. Nesse dia foi emocionante por várias coisas, cara. Na hora que chegou, subiu a ladeirinha da Anguera ali, e aí a gente chegou e viu aquela logo imensa do SBT, o coração já dispara, cara. Já Ah, dispara.
Quando a gente entrou no estacionamento, eu vi o estacionamento do Silvio Santos, a estrelinha dele no chão. Eu falei, caramba, eu tô aqui mesmo, cara. E depois, quando a gente chega lá, Vocês gravaram tudo, eu acho. Acho que vocês colocaram isso na e a vinheta, na gente colocou, abertura. Nossa, eu vi tudo. cada dia a gente colocava um. E quando a gente. E foi, a recepção deles foi tão legal que a gente fez, eu e o Rossini, a gente falou, cara, não vamos ser mais um lá, não, a gente vai fazer diferente. A gente vai de Dilma e Lula. E eu fui de Dilma, ele foi de Lula. Isso chamou a atenção de todo mundo. Todo mundo se divertiu com isso, cara. Pô, você tem ideia, cara? O Carlos Alberto de Nobre morreu, gente. O Ratinho, ele virou para mim e falou o seguinte: o Rossini ele foi pro palco e eu fiquei sozinho na hora de entrevistar o Ratinho. Eu fiquei sozinho, mas desenvolvi, fiz ele morrer de rir. Ele chegou no final, cara, falou assim: cara, você é muito bom. Manda uma fita sua para mim. Olha a ideia dele, fita. Ele acha que as coisas são de fita, O cara. Ratinho. Manda uma E ele é fita, dono da Rede Massa, né? manda Manda uma uma fita fita. sua para mim. Eu nunca mandei porque não tem a ver. Tipo assim, eu gosto dele, acho um cara que fez uma história legal, mas o tipo de humor que ele apresenta no programa não é o que eu faço. A minha linha é diferente. Eu não saberia fazer nada com o Marquito, sabe? Então, não é minha praia. Eu agradeci o convite, eu falei, não, vou mandar, fica Realmente, tranquilo. eu acho que não era muito a sua pra ele, não. Eu acho que. Mas eu recebi aquilo como um elogio. Não, eu E falo quando assim, a gente, o seu tipo de humor, Fábio, não sei. sim, Você é um quando a fila da gente mãe. quando a gente saiu lá do SBT, cara, a primeira coisa que eu falei com o Rossini foi, cara, de tudo que eu fiz até hoje no humor, esse foi o dia mais importante da minha vida. Eu me senti realizado, sabe? Ai, Porque a gente viu aqueles caras que, gigantes da televisão, rindo junto com a gente, que é diferente de rir de você e rir com você. Eles riram com a gente. E eles, sabe, valorizando o que a gente estava fazendo. E eu me senti tão valorizado e num lugar tão privilegiado naquele momento que eu falei, cara, esse foi o grande dia de tudo que eu fiz até hoje. Agradeci a ele. Aí o Rossini falou assim: meu irmão, a gente tem que comemorar muito hoje. Ó, vamos todo mundo é, tomar um chopp, a gente vai tomar uma cervejada hoje, eu vou levar vocês no restaurante e a gente vai comemorar esse dia. Eu falei, caramba, bicho, eu vou para um restaurante em São Paulo, cervejada, bancado pelo Rossini, e aí o vagabundo leva a gente pro Habib's, cara, caralho. e dá uma esfirra para cada um, e a cervejada dele foi uma cerveja de 300 Porra, que ml para cada um, vacilo, para dar uma cara. esfrijada dos dentes, Que Zé Ruela. Não, mas, mas pô, foi divertido. mas foi muito bom. E o que você falou que você, tipo assim, pô, você fala, caraca, vê o logo do SBT, sentir aquela emoção. Eu senti isso quando eu fui pro Rio de Janeiro e eu fui na Floresta da Tijuca com o pessoal do parkour, que é um esporte que eu pratico, e eu passei em frente à Rede Globo, cara. E eu vi assim, era ali perto do negócio do Rio de Janeiro, a Lagoa. Aquela lagoa. Rodrigo de Freitas. Rodrigo de Freitas ali, aí entra ali pra Barra da Tijuca ali. Não, Barra da Tijuca não. Negócio da Tijuca. Eu confundo Barra da Tijuca e Então, Tijuca. Aí falaram assim, aqui é a Central Globo de Jornalismo. E coincidentemente, a menina que eu fiquei na casa da irmã do menino lá do parkour, a galera do parkour se junta e fica cada um na casa de uma pessoa ali. Cara, e coincidentemente, ela fazia casting do, pra Globo como freelancer. E ele, assim, e ela conseguiu colocar ele na Globo várias vezes, fazendo dublê de parkour, correndo, favela. E falei, caraca. E ela falou: ali é uma produtora, ali é uma produtora, ali é uma produtora. E quando eu passei em frente à Globo, ela falou: olha, você vai chegar no Murão. Vixe, eu comecei a tremer. Falei, caralho, porque é um negócio visual meu, assim. Quando eu fui na tribuna uma vez entrevistar o Adriano Dutra, pai, Adriano Dutra, pai. Grande Adriano Dutra e grande Adriano Filho também. Adriano pequenininho lá, o Adriano, que estudou comigo Rádio e TV. Vagabundo! Hoje em dia tá só malhando só. É, e é uma felicidade, cara, enorme, assim, ter essa troca com você, falar com você, assim, e ouvir histórias, assim, que, pô, pra mim vai agregar bastante, sabe? E obrigado pelas palavras, cara, porque tá difícil pra mim, sabe? Assim, difícil que eu falo em relação ao cansaço mental que dá. É difícil ouvir. É igual uma coisa que você tá fazendo agora, que foi
a conversa da conversa anterior com a Suelen Baroni, que eu tô aprendendo aos poucos. Você fala, eu tento emitir o mínimo possível de uhum, aham, e, e você não sabe o quanto que meu organismo trabalha. A minha mente aqui, e eu já. E tô tentando todo dia respirar, sabe? Hoje foi, pô, maravilhoso pra mim. Foi Eu assim, falo assim, foi um libertador, caminho bem cara. interessante, um caminho bem interessante para você é o seguinte, cara, treina a sua mente para ouvir pelo ouvir, porque especialmente quem está conduzindo uma entrevista, quem está conduzindo uma conversa, assume um compromisso de que na hora que termina de falar alguma coisa, você já tem que ter uma resposta, uma pergunta pronta, você já tem que fazer um link, não sei o quê, e aí você não ouve a pessoa, porque você está ouvindo o seu diálogo interno, falando, não tem que lembrar de perguntar isso, tem que lembrar de perguntar isso, não tem que lembrar de perguntar isso. É, Não, cara. Ouve, porque quando a gente ouve com interesse só de ouvir, quando o nosso interesse não é de responder a pessoa, quando o nosso interesse não é de contrariar a outra pessoa, quando a gente ouve só por ouvir, a gente desenvolve perguntas genuínas, curiosidades genuínas, sabe? Um exercício interessante que eu imagino que possa funcionar para você para conter a sua ânsia, que às vezes é o medo de esquecer o que vai dizer. Cara, se você colocar na tua mesa aí um bloquinho de papel e anotar a pergunta que você quer fazer, o que você está comandando para sua mente? Você, quando joga no papel, você comanda para sua mente. sim. Beleza, está salvo, eu não vou esquecer disso porque está escrito. E a sua mente relaxa porque ela sabe que já se garantiu, que ela não precisa forçar a lembrança. Então, você deixa a sua mente trabalhar com liberdade. Isso funciona muito antes de dormir, sabia? Às vezes, quando a gente está ali naquele desespero, a gente está numa ansiedade danada, não está conseguindo dormir, insônia, aquele monte de pensamento na nossa cabeça, pensamento assim, pô, amanhã eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo outro, tenho que fazer aquilo outro. Cara, será que eu vou conseguir? Mas tem que fazer aquilo e tal. Cara, para naquele momento ali, joga no papel. Quando você coloca para o papel, a sua mente dá uma relaxada, tá sob controle, já está anotado, é isso que eu tenho que fazer. E aí ela pode se permitir dormir, porque às vezes a gente acha que a nossa mente ela é uma inimiga da gente, e não, ela é a nossa melhor amiga. Quando a sua mente está nesse fluxo de ansiedade, te falando, tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo, na verdade, ela está buscando te lembrar, falando, poxa, ele tem que lembrar disso, ele tem que lembrar disso, ele tem que lembrar disso. Quando ela percebe que você anotou e sabe o que vai fazer, ela relaxa e te permite o relaxamento, um sono de qualidade, um sono profundo, um sono relaxante, um sono repousante. Assim vai acontecer para sua entrevista também. Ao invés de você desesperar, anota, ponto, somente relaxa e você toca o papo. O que que eu tô. Isso daí que você tá falando é igual, eu nunca li um livro inteiro e eu nunca fui descrever. Então, um dos traços de um TDAH é a caligrafia ruim, né? Pela vontade de escrever rápido também e não gostar de escrever. E o psicólogo, ele conseguiu destravar a questão do digitar, assim, do escrever. Eu fiquei, acho que um mês e meio indo no psicólogo para depois começar a escrever. O meu dia. Eu não entendi o porquê. Então, hoje em dia, eu consigo sentar em frente a um bloco de notas aqui no computador e falar: hoje foi isso, isso, aquilo, isso, aquilo, isso, aquilo, isso, aquilo. Então, eu consigo botar pra fora. Mas eu consigo te ouvir, eu consigo ouvir você. E quando eu falo que eu pego links, a minha dificuldade não é em lembrar. A minha dificuldade é em segurar, em segurar a minha impulsividade, a minha ansiedade e o meu des, a minha desatenção, que são os três pontos do TDAH, né? Que é esses três pontos. Então, a minha mente não tá trabalhando assim, tipo, mas sim pra me calar. É difícil, porque é complicado. E eu tive uma crise descoberta da crise de TDAH. Eu sempre fui louco, né? As pessoas falaram, porra, você pagou 450 pra isso? Eu te falaria, caralho, que você tem, que você é doido. Eu falei, porra. Falei, caralho, não, tá aqui, ó. Seu laudo, toma, de graça. Então, gostei de escrever, gostei de anotar. E o, E o- isso daqui pra mim tá sendo maravilhoso. Eu também tô lendo um livro também sobre mentes inquietas.
Estou lendo em partes para não engolir tanto o assunto, para não me aprofundar tanto. Mas isso daqui tem coisas motivacionais que de manhã eu posso abrir qualquer página, mas eu não vou abrir qualquer página por conta da ansiedade. Eu vou ler a página inteira até o 96. Até o Sim. 96. Tem uma coisa interessante também que vale muito você se permitir pensar, eu imagino que vai te fazer bem, é a gente entrar em paz com a nossa individualidade. Que a gente busca tanto a normalidade, que normalidade é norma, né? Norma é ser igual a tantos que já foram. E, cara, você consegue ser uma pessoa absolutamente original. Não existe outra pessoa parecida com você. Eu estou conversando com você aqui e estou pensando, eu nunca troquei ideia assim, tipo, em entrevista com um cara tão imprevisível quanto é você. Entende? Você é um cara que é um entrevistador imprevisível, aleatório, Aleatório. sabe? Quem está conversando com você, a pessoa fala, ela não vai esquecer disso, que é tão diferente de tudo, porque geralmente você vai numa entrevista, você sabe mais ou menos para onde a pessoa está conduzindo, de onde ela vai, de onde ela está partindo, onde ela quer chegar. Isso depois de você dar algumas entrevistas, você saca qual é a do entrevistador. E no seu caso é diferente, não faço a menor ideia de onde Do que eu vou perguntar onde você vai chegar. Ai, viu? Completei sua frase. Desculpa. pergunta o caminho. Desculpa. Você começa a pergunta por um caminho e vai chegar lá onde eu não imagino. Então, é isso, sabe? É se permitir ser você, sabe? Pô, eu sou assim, sabe? Foi a melhor coisa que eu Quero fiz. ter habilidades para fazer mais, mas eu sou um cara que não tem uma cópia. Eu vejo no mundo da comunicação muita gente copiando, querendo ser igual a fulano de tal, do jeito de fulano de tal, e você escolheu o caminho de ser você mesmo, cara. Isso é altamente louvável, sabe? E corajoso. Eu fiquei com medo também de fazer isso, porque o meu primeiro vídeo, aquele vídeo de abertura onde eu me apresento, antes de fazer aquele vídeo, não sei se você conhece o Gaveta, é um youtuber, ele é muito louco, ele é muito louco. E ele também tem transtorno de déficit de atenção. E não é, aquilo ali não é um personagem, é ele. E no dia que eu gravei o meu primeiro vídeo pra esse canal, que tem uma evolução de quem for ver do início até agora, evolução tanto de cenário quanto de pessoa. Porque eu falei, gente, como é que eu vou gravar esse vídeo? Como é que eu vou fazer um vídeo? Eu não gosto de olhar pra câmera, eu não gosto de me ver na câmera. Eu fazia live de jogo, o notebook aqui, e eu olhando pro lado, assim. Não gostava de olhar, eu ficava suando. E no Vasco Coutinho eu falava, gente, eu não quero ser apresentador, não é meu. E aí, quando eu olhei o Gaveta, e ele falando de TDAH, e ele falou, olha, isso daqui sou eu. Falei, cara, eu também serei eu. E foda-se. Desculpa o palavreado. Porque teve uma vez que discutiram comigo, pô, seu programa é chato, não sei o quê. Você faz o programa pra você ou pros outros? Falei, cara, primeiramente eu faço pra mim. Porque no final da entrevista eu me sinto bem pra caramba. A outra pessoa também fala, pô, cara, gostei de conversar, muito bom, muito bacana. Se vocês estão gostando, muito bom, obrigado. Já bati mais de 1.300 views, já bati cento e poucos ali, vou bater mais ainda. E tem gente que vem falar comigo, cara, eu tô há anos com o YouTube aqui, tô com 50, 70 ainda. E tipo, não tô subindo rápido, mas também eu sei onde eu quero chegar, mas também no meu, sabe? Tô aprendendo a não pensar lá na frente. Vamos uma entrevista por vez. Vamos um Sim, bate-papo por vez. E foi muito difícil. E você é um cara que me estimulou bastante, porque quando eu falei com o Rossini, falei, Rossini, você tem um contato do Fábio Flores? Pô, era um dos caras que eu queria chamar. O Eustáquio Palhares também, que eu vou fazer o retorno pra ele. 9 minutos? Você vai ver o 9 minutos. Eu encontrei com ele tem um pouco de um mês no evento lá na Serra, no evento que eu fui pela minha empresa que eu trabalho. E aí eu passei por ele e falei, grande Eustáquio, aí cumprimentei ele com mãozinha. E é um cara que eu falava, caraca, não vai começar Super Choque, não. Mas gostava dele como apresentador. sim. E você já foi no programa dele várias vezes. E sabe, Tive a alegria de ir lá, cara. sim, e eu tinha o quê? Eu tinha 16, 17 anos. Ali eu passava, eu tive uma infância
Se você for procurar aí Sossego Filme, que é um filme do meu pai, ele era ex-traficante de Central Carapina na Serra. Acho que você chegou a ver isso no Fernando Fuli. Vamos falar agora de um negócio lá que tem em Central Carapina, moradores fazendo. Como é que é? Fazendo filme. Aí era o filme do meu pai que eles estavam gravando em 2013. É, Que legal, cara. e eu ajudei a produzir os três primeiras cenas. Depois eu fui morar em São Gabriel da Palha. E aí, cara, isso daqui pra mim é uma realização, sabe? E você é um dos caras que tá nesse meio, assim. Então, quero te agradecer, cara. E foi, Ainda, foi, cara. foi muito bom. Foi assim. É igual o Rossini. O Rossini, ele também ele não imagina a diferença que ele faz também, sabe? Só de eu ter o WhatsApp dele, trocar ideia com ele e conseguir chamar ele pra Plateia Pânico. Ele participou da Plateia Pânico, falou a história dele. Ele foi de Rossini mesmo. E tinha um cara aqui lá na Plateia Pânico, que é muito bom, que é o Baraúna. Ele é de Baraúna. E só ele é de Baraúna no grupo. Tem duas pessoas do Japão, tem quatro, cinco, seis pessoas dos Estados Unidos, a galera do Maranhão. Aí ele entra no grupo, quem é que tá lá? O Baraúna. E o Rossini é daqueles cantos. E zoou o cara até não querer mais. E a gente falou, pô, o Baraúna existe mesmo. Isso que foi mais irado. E rendeu o bloco ali. E a galera não tava esperando, tipo, aí veio um cara aí, amigo conhecido do Alexandre aí, pá, e segurou a galera, irmão. E, pum, ele contou a história do F lá, a história Piada do F. não, do F e do orifício corrugado. Cara, ele, Sim, 2 minutos de história ali e o fôlego dele, eu falei, cara, que irado. A respiração dele é sinistra. como é que fala? Quem é que traz isso? Eu acho que é o Marcelo Marrom que fala isso, que o Rossini, na verdade, ele é um locutor de piada. Porra, vai entender, velho. Locutor de rádio, contando a piada, vai, vai. E eu tô respirando errado agora. E tô aqui na euforia e tô respirando errado e ele. Só que a minha. Para. Fabão, vamos. Quero te agradecer, cara. Obrigado por esse papo aí. Obrigado pelas palavras finais aí que você fez pra mim aí. Tamo Entrou junto, cara. assim, cara. E porra, que honra, que honra. É, tô gostando do seu livro, gostei da capa também, a arte ficou iradíssima, dá um efeito 3D, eu já com vocês aqui umas 3 vezes já. O cara que fez o design tá de parabéns, eu tô aqui, ó, Do Carmo, qual o nome dele? do Carmo, Gomes do Gomes do Carmo, Carmo. agência Plim Design. De Porra, fato, ele tem uma expertise muito grande em criar capas de livro. Não foi a primeira que ele criou, mas foi a mais bonita, com toda certeza. E esse livro, cara, eu tenho muita felicidade com ele, meu irmão. Esse livro, só no ano de 2020, perdão, 2019, eu vendi mais de 2.000 exemplares desse livro porra. no Espírito. Meu E- irmão, 2.000 exemplares no Espírito Santo é um número assim extraordinário, sabe? É coisa assim de bater recorde. Só que como é uma produção independente, né? Isso não foi divulgado em muitos lugares. O livro foi vendido para todos os estados do Brasil, para todos os continentes. Cada continente vendeu, porque só eu que vendo, então eu sei para onde foram todos os livros. E eu tenho Caralho, uma. só tá indo. Graças a Deus, cara, graças a Agora, Deus. O deixe pra trás pessoal o do que não te Correio, leva pra frente. Você falou o quê? Desculpa. o pessoal do Correio já me conhece pelo nome, cara, de tanto que eu vou lá. É. Tadinho dos caras do Uber que foi buscar o meu livro. É... Paz, obrigado pela sua Tamo junto. atenção. Se quiser dar uma palavra aí. fa- Cara, a palavra final que eu posso deixar assim para eu deixo para você e para quem está nos assistindo também, cara, que inteligência emocional não é você não sentir tristeza, não sentir raiva, não sentir os sentimentos que são menos confortáveis. Inteligência emocional é, sobretudo, você identificar que sentimentos são esses, sabe? Muitas vezes as pessoas não conseguem diferenciar raiva de fome, cara. Elas vão no supermercado com fome e acham que estão com raiva do mundo, do supermercado, da atendente, da pessoa que está te acompanhando, e você está só com fome. A pessoa que tem inteligência emocional, ela consegue dar nome aos próprios sentimentos. E à medida que você consegue nomear seus sentimentos, você aprende a lidar com esse sentimento. Como que você pode
gerenciar esse tipo de sentimento. Aí está a grande sabedoria. Não faz o menor sentido você fugir dos sentimentos menos confortáveis. Eu sou humorista, eu só vou rir, só vou zoar, só vou fazer graça. Não, cara, tem momentos que a gente precisa se recolher na nossa tristeza. Tem momentos que a gente precisa dar voz para nossa raiva. Todo sentimento, ele é um mensageiro de uma mensagem. Ele é o portador de uma mensagem. Ele quer dizer algo para a gente. Ele quer trazer uma informação para a gente. É importante a gente dar espaço para cada sentimento que visita a gente. Receber e dar um prazo para ir embora também. Você pode sentir raiva, você pode sentir tristeza. Viva, dê o tempo que ela precisa e reaja. Experimente viver outros sentimentos. Sempre, sempre. Todo sentimento te traz uma mensagem. Aprenda a ler essas mensagens que a sua vida fica leve. Quem vive mascarando o sentimento, uma hora a vida cobra o preço. E às vezes o preço é muito caro, porque se esconde atrás de uma máscara social, sabe? Então, viva tudo. Por isso que no teatro tem aquelas duas máscarazinhas, o sorriso é da tristeza, a comédia é a tragédia, porque viver é isso, sabe? Não existe uma vida que seja só alegria, uma vida que seja só tristeza. Viva intensamente cada um dos sentimentos que te visita, que você vai ser uma pessoa mais leve, uma pessoa mais agradável. Seja leve, é leve. Ô, Fábio, obrigado. Palavras reconfortantes. Puta merda. Caramba. Obrigado a você que assistiu. Eu vou deixar meu e-mail, meu Instagram aqui. O papo foi com o Fábio Flores. E mande seu comentário, sua pergunta. Siga no Instagram. Vou deixar todos as redes sociais e os contatos do Fábio Flores aqui. E deixe para trás o que não te leva para frente. Vamos de vinheta. Obrigado, Fabão. É isso aí.